Olá, aqui é a Gabriela e hoje eu vou estar fazendo a questão 74 do capítulo 2 do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. Uma placa circular horizontal está suspensa, como mostra a figura, por 3 fios que estão ligados a um suporte D e formam ângulos de 30 graus com a vertical. Sabendo que o componente Z da força exercida pelo fio BD é de menos 32,14 newtons, determine letra A, a tração no fio BD, e letra B, os ângulos θx, θy e θz que a força exercida por B forma com os eixos coordenados. Antes de começar a questão, a gente vai revisar uma coisa. A gente vai ter a nossa força F, onde a gente vai ter que decompor ela para a gente achar as nossas forças na componente x, y e z. Vendo aqui a nossa força F, a gente tem aqui nossa força em y, mas a nossa componente em x e z, ela pertence a esse plano aqui, onde a gente vai ter uma força horizontal, que decompondo essa força horizontal, a gente vai achar a nossa força em x e em z. Se a gente fosse aplicar Pitágoras, a gente teria que a nossa força F aqui seria a nossa hipotenusa, onde a gente teria a nossa força y como um dos catetos e a nossa força horizontal como o nosso outro cateto. Então, a gente teria que a nossa F ao quadrado é igual a nossa Fy ao quadrado mais a nossa força horizontal ao quadrado. E a gente vai ter essa nossa relação aqui. Mas a gente também sabe que a nossa força horizontal, a gente também pode aplicar Pitágoras, onde a nossa força horizontal será a nossa hipotenusa. Então, teremos que força horizontal ao quadrado é igual a Fx ao quadrado mais Fz ao quadrado. Substituindo a nossa força horizontal nessa equação de cima, a gente vai ter que a nossa força F é igual a raiz de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado mais Fz ao quadrado. Relembrando isso, agora a gente já pode ir para a nossa questão. Então, para essa questão, a gente vai ter esses 3 cabos que estão sustentando essa nossa placa. Para isso, a gente vai ter que descobrir nossa força BD, que eu vou tentar representar aqui. Como a gente viu, essa nossa força, a gente vai ter a nossa componente em Y, que ela vai ser positiva, né, porque está apontando para cima. Vou tentar desenhar aqui, para ver se enxerga. E nessa parte aqui de baixo, nesse nosso plano aqui, a gente vai ter a nossa componente em X e a nossa componente em Z. Se a gente for decompor, a gente vai ter que a nossa força em X, ela será negativa e a nossa componente em Z também será negativa. Teremos apontando para lá. O exercício nos deu que a nossa força Z é igual de menos 32,14 newtons, onde vai ser essa nossa força aqui, né, que ela está paralela ao nosso eixo. Para descobrir agora a nossa força horizontal, vou marcar de preto aqui, ó, essa nossa força horizontal e a nossa força em X, basta a gente destacar um triângulo aqui. Eu vou pegar esse aqui de cima, mas poderia ser esse aqui de baixo também. Onde aqui a gente teria 40 graus. Aqui a gente teria a nossa força horizontal, né, nesse lado aqui. No lado oposto aos 40 graus, a gente teria a nossa força em Z. E adjacente aos 40 graus, a gente teria a nossa força em X. Como a gente já tem a nossa força Z, né, a nossa intensidade, que nossa intensidade da força Z é de 32,14 newtons, com isso a gente consegue usar o seno de 40. Com isso a gente vai conseguir descobrir qual é a nossa força horizontal. Com isso a gente vai ter que o nosso seno de 40 graus será o nosso cateto oposto, que é 32,14, dividido por a nossa hipotenusa, que é a nossa força horizontal. E descobriremos que a nossa força horizontal é de 50 newtons. Agora, usando esse mesmo triângulo, a gente pode conseguir também descobrir a nossa força em X. Basta usar o cosseno de 40.
com cosseno de 40, a gente vai ter nosso cateto adjacente, que vai ser o nosso Fx, dividido por nossa hipotenusa, que é a nossa força horizontal. Isolando o Fx, teremos que nossa força x será 38,30 newtons. Agora vamos analisar o sinal da nossa força x. Como a gente pode ver, ela está para o lado negativo do nosso eixo x. Então, será negativa essa nossa força. Agora, para descobrir a nossa força em y, basta a gente voltar para o enunciado e notar uma coisa. Ele diz que cada um dos cabos formam 30 graus com a nossa horizontal. Vai ser a mesma coisa, então, para o nosso cabo BD. Eu vou desenhar separado aqui, senão o desenho vai ficar mais poluído ainda. Então, esse seria nosso triângulo, onde aqui a gente teria o B, aqui D. A gente vai ter 30 graus, a gente vai ter a nossa força em Y, e a parte da base aqui do nosso triângulo vai ser a nossa força horizontal. E para descobrir a nossa força Y, então, a gente pode fazer a tangente. Teremos, então, que a tangente de 30 graus será igual ao nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Isolando aqui, teremos que a nossa força em Y será igual a 86,6 newtons. Como a gente viu, ela é uma força que está apontando para cima, então ela é positiva. Como a gente já tem a nossa força em x, y e z, a gente já consegue ver qual é essa nossa força aqui, que seria a junção, né, da nossa componente em x, y e z. Onde teríamos que o vetor dessa nossa força é menos 38,3 newtons na nossa direção y, mais 86,6 newtons na nossa direção j, menos 32,14 newtons na nossa direção k. Com isso, a gente vai ter que o módulo dessa nossa força será, basta levar cada uma das nossas componentes ao quadrado e extrair a raiz, onde chegaremos que a nossa força é de 100 newtons. Então, essa é a intensidade desse nosso vetor aqui. A letra B nos pede os ângulos θx, θy e θz, que a força exercida em B forma com os eixos coordenados. Então, a gente vai ter que descobrir o ângulo que essa nossa força está fazendo com cada um desses eixos. Como mostra nessa figura aqui, a gente vai ter um θx, θy e θz, que com relações do triângulo retângulo mesmo a gente consegue achar. Então, a gente vai ter que a nossa Fx é igual à nossa intensidade da força vezes o nosso θx e o mesmo para cada um dos outros ângulos. Fazendo aqui, então, a gente vai ter que a nossa força em x será a nossa intensidade vezes o cosseno de θx. Com isso, temos que a nossa Fx será menos 38,30 dividido por 100, que é a intensidade da nossa F, né? Igual ao cosseno de θx. Aplicando arco cosseno, vamos achar que o nosso θx é igual a 112,52 graus. Em y, teremos que Fy é igual a F vezes o cosseno de θy. Vamos ter, então, mais 86,6 dividido por 100 é igual ao cosseno de θy. Aplicando o arco cosseno, teremos que o nosso θy é igual a 30 graus. Veja, tem que ser o mesmo que o exercício nos deu, né? O exercício já nos disse que ele fazia 30 graus com a vertical, e realmente foi isso que aconteceu. Agora, vamos para Fz, será igual a nossa F vezes o cosseno de θz.
onde teremos menos 32,14 dividido por 100, igual o cosseno de θz. Aplicando arco cosseno, teremos que o nosso θz será igual a 108,75 graus. E essa é a resposta do nosso exercício. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também nos comentários que eu estarei respondendo.